Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver otra clase. Creo que esa clase va a ser más tranqui. Es a respeito de cânceres pulmonares, las neoplasias pulmonares. É uma classe que, em minha opinião, os docentes não dão essa classe de uma maneira bem fácil, bem entendível. Então, eu tratei de organizar todo, leí de diversos livros, que o mais resumido possível para que vocês possam entender e também, assim, dizer bem em um horário bem organizado, ou bem de uma maneira bem tranquila. Então, vamos para a classe. Vamos falar hoje de um tema que os docentes geralmente não nos dão uma boa explicação, simplesmente dando uma classe aí de, para, em minha opinião, não é boa na classe, tiram as coisas a nós e nós temos que buscar. Vamos ver hoje, então, neoplasias pulmonares. Como vocês já sabem, neoplasia é um câncer, que basicamente vai, é a neoplasia mais frequente, é o câncer mais frequente que vai causar a morte. A sobrevida aos 5 anos é muito baixa, é 15%, e a sobrevida generalmente se dá porque esses cânceres pulmonares, muitas das vezes, são detectados muito tardiamente. Não são detectados em princípio, então o paciente já vem com muitas metástases, muitas complicações por este câncer. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco. O tabaco é o principal fator de risco, e acuérdense que o tabaco acá é dosis dependente, ou seja, quanto mais o paciente fuma, mais risco de câncer tem. A exposição laboral a cancerígenos, esclerodermia, sarcoidose e fibrose pulmonar idiopática também está relacionado a câncer pulmonar. E solamente para nos acordar, que é uma coisa que já vi perguntarem, pero uma que outra vez, é o índice tabáquico do paciente, como calculamos o número de paquetes ano do paciente. Número de cigarrilhos por dia, quanto fuma, número de anos fumando, todo isso por 20. E aí nos vai dar o índice tabáquico do paciente. Índice paquetes ano também pode ser chamado. Para nós falar de câncer pulmonar, o câncer pulmonar nós vamos subclassificar por seus tipos histológicos. Basicamente, temos dois subtipos histológicos mais frequentes, que são os de células não pequenas e o de células pequenas. O mais frequente é o não pequeno, que é 80%, e o de células pequenas afeta solamente 20% da população que tem câncer. Acuérdense que de las células pequenas é um câncer de mierda. É diagnosticado, esse sim é diagnosticado muito tardiamente, somente quando o paciente já tem metástases ou outros síndromes neoplásicos. Então, se os cânceres de células pequenas matam em questão de 3, 4 meses. Sí, não sei se vocês tiveram já a classe com Gomes Sierra, que por lo menos eu lembro 2019, quando eu hice, tive uma classe com ele. Em setembro, ele mostrou uma radiografia de setembro do paciente, estava com só 2 ou 3, um nódulo aí, 2 ou 3 ao redor, nodulocitos, massas pulmonares, pequenas, bem pequenas, e aí depois de 3, 4 meses, creio que foi 2 ou 3, dezembro, creio que foi, o paciente já tinha todo tomado o pulmão e tinha também, em enero, creio que morreu o paciente. Então, câncer de células pequenas é muito jodido, é um tema bem complicado, tanto para nós diagnosticar quanto para o paciente. E, bueno, gente, temos então subtipos histológicos, câncer de células pequenas e ele de células não pequenas, ou seja, células não pequenas. Pequenas e não pequenas, dentro de las não pequenas, temos o carcinoma de células escamosas ou carcinoma epidermoide, 30% de los não pequenos. Adenocarcinoma é o mais frequente de los cânceres de células não pequenas, afetam 35%, e o carcinoma macrocítico, 10, 15%, algumas guias dizem menos, 10%, então, obviamente, a gente cambia, dependendo da guia, todo isso. Pero acuérdense desses 3 tipos fundamentais. Células não pequenas, temos carcinoma escamoso, adenocarcinoma e o macrocítico, fundamentalmente. Acá eu puse uma imagem de los estadios de las neoplasias. Por exemplo, temos um tumor primário, depois, esse é o estadio 1. Depois, como estadio 2, temos um tumor primário com um nódulo linfático, com uma metástase no nódulo linfático. Depois, temos o tumor primário, seguindo com múltiplos nódulos linfáticos com metástases, e depois, o estágio 4, temos o tumor primário que se disseminou, foi a cérebro, foi a hígado, foi a los huesos, então, com múltiplas metástases. Essa é a evolução de um câncer pulmonar. Então, empieza o câncer, afeta o nódulo, depois
vários nódulos e depois múltiplas metástases a qualquer órgão. Para saber os tipos de câncer de pulmão, temos que saber também onde estão ubicados mais frequentemente esses cânceres e por que é importante saber a localização, justamente para saber como vamos estudar, se vamos fazer biópsia transbronquial, transparietal. Então, devemos saber onde generalmente se ubica o câncer, para, además de saber como estudar, saber qual câncer é. Muitas das vezes temos como, se é central, por exemplo, como vocês podem ver acá, vai ser o carcinoma epidermoide ou o carcinoma microcítico. E se é o periférico, pode ser o adenocarcinoma ou o carcinoma macrocítico, porque é importante saber a localização do câncer ou onde está frequentemente localizado de acordo a cada subtipo de câncer, justamente porque vamos saber como estudar esse câncer, como fazer a biópsia e também ter uma noção de qual câncer, de qual tipo histológico pode ser. Por exemplo, central, temos o carcinoma epidermoide ou o carcinoma microcítico, perdão, e o periférico temos o adenocarcinoma e o câncer macrocítico, o carcinoma macrocítico. Eu puse aí em seus resumos, no repasso, em realidade, eu puse uma tablita aí que explicava cada câncer. Se eu tenho acá mi resumencito totalmente de letra e colores. E, bueno, gente, eu vou despassar as coisas principais que hay que saber. Por exemplo, o carcinoma de células escamosas se dá generalmente em fumadores importantes e são muito sangrantes. Anotem isso, são muito sangrantes. Eu vou ler acá porque senão eu vou a veces puede hablar algo mal y entonces tengo que volver y repetir todo. Entonces hablo una sola vez, ustedes anoten. Carcinoma de células escamosas son muy sangrantes y se da en fumadores importantes. Es el tipo de mejor pronóstico y 50% en 50% da metástasis extratorácicas, pero son metástasis tardías. Y es la causa, gente, anoten eso, es la causa más frecuente de masa cavitada y síndrome de Pancoast-Tobias. Síndrome de Pancoast-Tobias. Ubicação é, como vocês podem ver acá, central periliar. Depois, temos o adenocarcinoma. Esse é mais frequente, tal qual como está acá. 40% dos cânceres pulmonares se localizam de maneira periférica no pulmão e se deve ser um diagnóstico diferencial com outros cânceres, com secundarismos de outros cânceres. Por exemplo, o adenocarcinoma, gente, é o mais frequente. Es la causa, anoten eso, causa más frecuente de nódulo pulmonar solitário y derrame pleural maligno. Se ubica en cualquier lugar, pero generalmente tiene una predisposición en la periferia, en regiones superiores. Es más frecuente el adenocarcinoma en los pacientes no fumadores, puede dar Pancoast-Tobias y 80% de los pacientes presentan metástasis extratorácicas. Agora vamos passar ao próximo, que é o carcinoma macrocítico ou de células grandes. Generalmente suelen cavitar-se e se localizam na periferia do pulmão, tal cual como está acá. Sin embargo, também pode estar em las grandes vías. O carcinoma macrocítico, quero que anotem que produz ginecomastia. Eles alcançam grande tamanho e se cavitam. É o segundo mais frequente que produz cavitações e generalmente se produzem nas bases periféricas, bases pulmonares periféricas. E o carcinoma de células pequenas começa na submucosa bronquial, aparece massas branco-grisáceas, pode ser chamado também de células de avena, gente, e também provém de células neuroendócrinas, dão metástases rápida e são muito malignos. Isso eu quero que vocês anotem de los cânceres. E, gente, por favor, anotem também uma cosita, as metástases mais frequentes se dão em hígado, hueso, suprarrenales, los de células grandes, e los de células pequenas, o mais frequente é que dão em cerebro. Muito frequente, a causa mais frequente, o câncer de células pequenas, a causa mais frequente do síndrome de vena cava superior. Sí, síndrome de vena cava superior. Bueno, gente, isso eu quero que vocês agreguem a seus repassos, a seus resúmenes e vamos seguir com a classe. Então, os tumores temos que saber quais são centrais e quais são periféricos. Centrais, então, carcinoma
epidermoide y el microcítico, y periférico el macrocítico y adenocarcinoma. La clínica, gente, agora um pontito bem importante, que a clínica depende de onde afecta, de qual tipo, se há metástase, se não há. Então, se pode produzir sintomas locais, periféricos e à distância. Isso é muito importante que memorizem. É como se fosse não na mnemotécnica, sino que algo mais fácil de memorizar. Muitos são assintomáticos, mas os sintomas locales pueden ser tos persistente, dolor de pecho, también cuando el paciente tiene respiración corta y pérdida de peso inexplicable. Lo que podemos agregar como síntomas locales es tos, también puede ser disnea, obviamente depende del tipo del cáncer y del tamaño que abarca. Puede provocar también como afectación ahí local, si obstruye un bronco, puede causar sibilancias, también la tos, obviamente tos persistente, puede causar hemoptisis, acuérdense del tipo más frecuente que causa hemoptisis, que es el de células escamosas. También puede producir atelectasia por compresión, si obstruye un bronquio, puede producir lesiones vasculares, puede producir, bueno, acuérdense lo siguiente, para pensar en lo que puede causar los cánceres en el pulmón, en sus estructuras, imaginen que hay un cáncer que vai obstruindo as coisas, atelectasias compressivas, pode produzir derrame pleural maligno, pode produzir obstrução bronquial, obstrução de broncofuente. Então, todo isso que pode obstruir, vocês pensem, tos, irritação, hemoptisis, disneia. Então, agreguem isso e sepam isso. Como sintomas periféricos, ou seja, cerca, pode invadir a pleura, causar um derrame pleural, puede invadir el vértice, causar un Panquas Tobias, puede causar Claude-Bernard-Horner, puede causar, por ejemplo, compresión esofágica, que ahí se acerca, puede causar, por ejemplo, un síndrome de vena cava inferior, síndrome de vena cava superior. Entonces, todo eso puede causar los cánceres pulmonares. Y síntomas a distancia están más que nada relacionados a manifestaciones por metástase, que por ejemplo ahí tenemos, por ejemplo, cuando da una metástase hepática, cuando da una metástase ósea, generalmente los pacientes que tienen metástasis ósea, estos van a sentir muchas artralgias, mucho dolor óseo. Entonces hay que abrir el ojo porque cáncer de pulmón es una enfermedad de mierda también, como neumonía, pero acá sí. Gente, acá sí es bien complicado. Bueno, ¿cuáles son los tips que eu tenho para passar-lhes? Carcinoma epidermoide vai produzir PTH e Panquas Tobias. Adenocarcinoma produz derrame pleural, o mais frequente que produz derrame pleural. Células em avena, o mais frequente que vai causar é síndrome de vena cava superior. E carcinoma de células grandes vai ser grandes mamas. Tal e qual as coisas que eu les falei antes. Obviamente, carcinoma epidermoide, eu não falei muito de PTH, la paratormona, pero yo hablé de Panquas Tobias. Gente, memoricen esos tips porque puede ayudar, ¿sí? Cuando van a hablar de la clínica del paciente que puede causar cada câncer, cada neoplasia. Como vamos estudar a esse paciente com neoplasia pulmonar? A primeira coisa que se pede é radiografia. Radiografia é o primeiro estudo que se faz, justamente porque muitas das vezes é diagnosticado um nódulo pulmonar solitário ou alguma alteração pulmonar por uma radiografia de rotina. O paciente consulta por outra coisa, por uma pneumonia, por exemplo. Consulta se hace na radiografia, se vê que tem pneumonia, tem mais um nódulocito aí. Então, ojo, buscar a causa, que é esse nódulo. Então, os nódulos geralmente são malignos hasta que se demuestre o contrário. Então, ojo nesses pacientes que apresentam pneumonia ou qualquer outra alteração com um nódulo. A radiografia de tórax, então, gente, é a primeira coisa que se faz, porque é muito barato, muito sencillo, aí muitas das vezes nos dá muita informação a respeito do paciente. Pode aparecer um nódulo, alguma massa, também um pneumotórax, uma atelectasia. Derrame pleural também podemos ver na radiografia. Sempre, quando vemos algo, devemos determinar por biópsia, ser na biópsia. Depois, se pode fazer a broncoscopia, ¿sí? La broncoscopia para evaluar os brônquios e ver se não há alguma obstrução. Se pode fazer TAC. A TAC sempre está indicada justamente para averiguar a dimensão da massa ou do nódulo, suas estruturas se são lineares, se são especuladas, e aí já nos dá uma ideia
como está aderido, se é um câncer, se é um nódulo pulmonar solitário, por exemplo, ela sempre está indicada nestes pacientes, eu vou ver se está gravando, nesses pacientes que sospechamos de um câncer, porque nos vai dar muita informação a respeito do paciente e também a respeito da massa, do nódulo, de lo que encontramos. Se há adenopatia, se pode ser biópsia de glândulos e outros podemos pedir PET. O PET, acuérdense, aí uma imagencita aí, se dá uma injeção de um contraste, esse contraste generalmente é utilizado por as células, todas as células captam o contraste, mas as que mais vão a captar, as que mais vão a brilhar, vão a ser as células que têm um metabolismo mais acelerado. Então, capta muito contraste e brilha aí os pontitos em la PET. Você pode ser centrolograma ósseo e citologia de esputo, justamente para buscar se há células neoplásicas nessa expectoração. Não há como fazer citologia se o paciente não expectora, acuérdense isso. Você pode fazer ressonância, eu não puse acá, mas você pode fazer ressonância? Sim, se pode fazer, mas não é no indicado. Generalmente, ressonância se deixa para o pancoastobias, para evaluar a alteração nerviosa que é a compressão nerviosa. Bueno, acá temos as metástases que podem aparecer, hígado, cerebro, hueso e também suprarrenales, ¿sí? De acordo, obviamente depende de cada câncer, mas generalmente vai afetar estes órgãos. Acuérdense do cerebro, que quem vai dar mais metástases em cerebro é de células pequenas, ¿sí? Acuérdense isso, gente. Então, como vamos estudar? Radiografia, broncoscopia, TAC, se há adenopatias, biópsia de gânglios. Por que é importante saber a localização do tumor e qual tumor é? Justamente de acordo a como vamos estudar esse paciente. Gente, eu tratei de deixar o mais sencillo possível essa classe, porque eu sei que é uma classe que eles não dão, se não explicam muito bem. Então, eu tratei como se eu fosse apresentar em um oral essa classe. Basicamente, como vamos elegir a metodologia de estudo de acordo a onde está ubicado o pulmão. Porque se é central, se hace biópsia bronquial, no mais frequente se hace biópsia bronquial. Se é periférico, por exemplo, a gente não temos como ligar com uma biópsia bronquial, porque solamente vai conseguir biopsiar em brônquio. Se é periférico, aí vamos ser biópsia transbronquial e se pode ser também punção, aspiração transtorácica ou transparietal. Vai depender da ubicação. Por isso eu digo, é importante saber como é o tumor, onde está ubicado, para saber qual estudo vão pedir, se é biópsia bronquial ou biópsia transbronquial ou punção, aspiração transparietal ou transtorácica. Isso generalmente suele ser pergunta de exame, como vamos estudar o paciente com câncer. E a resposta cai na palavrita mágica de honorar, a famosa depende. Se depende de onde está ubicado o câncer. Nunca digam a mesma coisa. Nunca digam, sim, biópsia bronquial. Não, não é isso, porque não conseguimos ligar a la periferia com uma biópsia bronquial. E isso deve estar bem claro. Então, como eu dije, hice a classe para apresentar em um oral. Vocês dizem o que eu estou dizendo agora, estou passando, está lindo, está perfeito. Sí, basicamente, no câncer pulmonar, temos que estratificar o câncer. A estratificação é a partir de TNM. Pido solo para que agarrem uma leída, por exemplo, TX, T0, T1, T2, T3, N, M. Solo leiam, se agarrem uma leída quando é in situ, quando não é, porque não suele ser pergunta de um horário, pero por aí, por las dudas, solo para ter uma noção, gente, en el oral de la final, por exemplo, não suelen perguntar isso. Sí, no suelen. En la era, sí, ya preguntarem algo de TNM. No es a todos, solamente a uno que otro, pero en final no es preguntado. Lo que muchas de las veces pregunta es, y que hay que saber, es, por ejemplo, cuando encontramos un Pancoastobias, ¿qué estadio es? Acuérdense, es T3, ¿sí? T3, ya vi esa pregunta. Entonces, tumor de Pancoast es por lo menos T3. E como vão a tratar esse paciente? Vamos a estratificar o paciente com o TNM. E, de modo assim mais fácil, vamos evaluar se há nódulos linfáticos afetados. Se não há nódulos linfáticos afetados, lá não há opção de cirurgia, mas se há nódulos, aí sim vamos para a opção de tratamento quirúrgico.
Como tratamento temos radioterapia, quimioterapia e a cirurgia. Obviamente, depende do tipo de tumor e quanto está afetado, porque, por exemplo, se o paciente tem câncer de células pequenas e tem já metástases, muitas das vezes não convém fazer o tratamento e então se deixa assim, se hace solamente uma quimioterapia e uma radioterapia. Pero se, por exemplo, de acordo a LN, temos o estadio 1A, 1B, 2A, 2B, é indicativo de cirurgia. Se hace la segmentectomia, lobectomia e pneumonectomia. Se o paciente está em estadio 3A, se hace a avaliação personal, se vão fazer a cirurgia ou se não. Se não é quirúrgico, é um 3B ou um 4, já não vai à cirurgia, senão que solamente vai ser quimioterapia e radioterapia para diminuir a progressão do câncer. Basicamente, então, como podemos fazer a cirurgia de câncer? Com segmento, retirando segmento, retirando um lóbulo, uma porção, um segmento, um lóbulo e um pulmão por completo. Assim se pode fazer a cirurgia para remoção do câncer. E generalmente, então, só para repassar, porque isso pergunta generalmente, abre muitas vezes generalmente, pero generalmente se pergunta isso, se os sítios, os lugares mais comuns de metástases de câncer é os huesos, hígado, cerebro, los linfáticos e suprarrenales, ou seja, as glândulas adrenais. Gente, quero que sepam o seguinte: tratamento de câncer, acuérdense da palavra, depende do câncer, depende do estadio do câncer. Muitas das vezes não convém operar o paciente, convém deixar para não reduzir aún mais sua qualidade de vida. O paciente com câncer é um paciente bem delicado, sim, muitas das vezes é pergunta de exame isso, câncer, neoplasias pulmonares, e que há que saber da classe de neoplasias pulmonares. Saber os tipos de câncer, suas características, não são muitas, gente. Eu tratei de resumir ao máximo a coisa, então, não são muitas, eu passei solamente o mais importante, o mais assim, bem específico, bem no ponto necessário. E temos que saber onde está e como podemos diagnosticar e tratar esse tipo de câncer, porque acuérdense, não é a mesma coisa para um câncer central que um câncer periférico. Não vamos utilizar a mesma metodologia de estudo. Algo sim pode ser parecido como radiografia de tórax, tá? Pero a biópsia vai cambiar, como vamos, e necessitamos de biópsia para determinar se é um câncer maligno ou benigno. E acuérdense, um nódulo sempre é benigno hasta que se demonstre o contrário. Gente, quando nos passem essa pergunta, nos dão essa pergunta de neoplasias pulmonares, se qual é o mais frequente, sim ou sim saber, será que já vi outra notificação acá? Sim ou sim saber a neoplasia mais frequente, ou seja, o tipo mais frequente, o tipo mais maligno, o mais tranque, qual sangra mais, por que os pacientes muitas das vezes muerem, porque, por exemplo, o paciente de células pequenas muere muitas das vezes por um edema cerebral, porque deu um síndrome de vena cava superior, então substituiu a vena cava, alterou a pressão hidrostática capilar, extravasou líquido, deu edema cerebral, então se morreu. Então, há que saber algumas cositas assim bem pontuais. Por exemplo, síndrome de vena cava superior, inferior, que é, repassem isso, por favor, para o horário. Como eu disse, tratei de maximizar essa classe, porque câncer pulmonar, em minha opinião, não foi uma linda classe. Não me acuerdo quem deu, mas me acuerdo que foi muito feio, porque essa classe me tardou um montão para hacer, tuve que hacer um grande esforço para fazer essa classe, então aproveitem ela, estudem bastante, hagam os repassos, gente, por favor, os repassos são fundamentais para seguirmos agregando coisa a la cabeça. Espero que les haya gustado la clase, sim, nos vemos hasta la próxima.